Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E nesse episódio nós iniciaremos uma série falando sobre Solid, né? Os princípios do Solid, os 5 princípios. Para iniciar, nós vamos dar uma introdução sobre o que é o Solid como um todo. Logo em seguida, nós vamos falar sobre o princípio do SRP. Eu sou André Seco e você tem mais de um motivo para ouvir esse episódio. Falei, galera, aqueles Carlos Faria. E só de orientação objetos desenhada no quadro. No... Olá pessoal, aqui é o Renato Groff. Espero que essa seja uma discussão sólida também para arquitetos da NASA. Fala galera, Thiago Adriano. E Solid não é só um estado químico. Nossa, mano, pior que o outro. Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi. Código bonito, código formoso, código bem feito. Muito bem, pessoal. Então, para iniciar nosso papo, nós vamos falar um pouquinho sobre Solid. Lembrando que Solid é um acrônimo aí para vários princípios. E no decorrer desses episódios, nós vamos falar um pouco sobre cada princípio, certo? Nesse primeiro episódio, a gente vai dar uma introdução e falar do SRP. Para iniciar e para jogar um pouco aí a discussão aqui na mesa do podcast, eu queria pedir para vocês, de onde veio o Solid? Por que o Solid é importante e por que a gente vê e ouve muito falar de Solid na comunidade quando a gente está falando aí principalmente de linguagens orientadas a objeto? Eu acho que o Solid ele vem para, principalmente, né, que ele foi feito para isso, relacionado às famosas duas palavrinhas, boas práticas, né? São para nos ajudar até e facilitar no nosso desenvolvimento e na manutenção do nosso código, né? São regras, assim, entre aspas, que nós podemos seguir para facilitar o nosso trabalho. Bom, lembrando que quando a gente trabalha para a empresa, até mesmo quando a gente trabalha sozinho, a gente tem que estar sempre dando manutenção no nosso código, sempre tem que ver. E o Solid ele ajuda a gente ter, sim, de uma certa forma, utilizando boas práticas para que a gente consiga dar uma manutenção com mais facilidade, que o nosso código fique reutilizável. Exatamente. Lembrando que antes de iniciar, que a gente estava conversando, né, e falando que o Solid em si, se você for analisar os princípios dele, ele nada mais é do que a própria orientação objeto escrita de uma forma diferente, talvez um pouco mais didática, em forma de princípio, ditando algumas regras para que facilite esse entendimento de orientação a objeto, que muitas vezes pode parecer complexo para quem está vendo pela primeira vez. Então acho que é meio que veio para deixar lá 5 tábuas de leis do que você pode fazer no seu código para, como o pessoal falou, deixar ele mais legível, né? Mais entendível por qualquer pessoa, e lá na frente você vai sofrer menos com manutenções, que é a única certeza que a gente tem quando desenvolve um software. Peguei a colinha aqui, e o Solid ele é alcunhado pelo Robert C. Martin, o Uncle Bob, no ano 2000. E lembrando do ano 2000, a gente está falando de procedural pra caramba ainda. Então chega um negócio chamado OO que você fala, cara, vamos trabalhar com a OO. E aí quando você cria classes e métodos, você acaba construindo proceduralmente, porque é a forma que você sabia fazer pré-anos 2000. E aí vem o Solid como dogmas ou mantras que você, assim como o André falou, você consegue se balizar se você está desenvolvendo o OO certo ou errado, se você está acoplando demais. Então você tem aí uma forma de simplificar o processo de entendimento do que deveria ser o OO. Então, na minha cabeça, eu nem considero boas práticas, considero o que é o OO em si. Eu quero dizer assim, só pontuar, é como se fosse, tipo, desenha no quadro aqui o que é o OO, são essas regras aqui, tá? Acho que poderia dizer que, por serem princípios, né, são pilares aí de coisas que você vai estar seguindo até para construir aplicações mais complexas, né? Então, muitas vezes está sendo falado aí de algo mais rebuscado em termos de arquitetura, mas os princípios do Solid estão lá também. Então, é uma coisa que, seja um software básico, seja algo mais
intrincado, mais complexo, você vai estar seguindo se você persegue aí um código de qualidade, né? É como a gente tava conversando antes, até a gente tava zoando aí, o Luiz tava falando também, né? Basicamente, você não entendeu a orientação do objeto? Eu desenho, aí saiu o solid, né? Tá aqui, ó. Por aí, né? É isso aqui, ó. É isso aqui, entendeu? A famosa entendeu? Eu quero que eu desenhe, né? Olha, então a orientação do objeto, herança, caramba, 4. Pô, mas não tô entendendo. Então pera aí que eu vou desenhar. Aí surgiu o solid. Exatamente, e até pegando o gancho do que o Luiz falou, que historicamente lá atrás, né, o desenvolvimento era procedural, então você tinha uma tendência muito grande de repetir código, tinha, sei lá, vou fazer um método de soma, vou somar uma vez aqui em cima, embaixo vou ter que somar de novo, vou repetir o código, Ctrl+C, Ctrl+V. A orientação objeto veio muito para tornar isso reutilizável, mas para mudar um pouco o pensamento da galera que veio lá, como o Luiz falou, é bom ter isso meio que desenhado para que até seja estudado de uma forma mais fácil, né? Eu acredito que o Solid é muito mais didático do que você ouvir lá orientação objeto, polimorfismo, herança, essas coisas na faculdade. Muitas vezes você não dá valor para esses termos quando você está estudando, e aí você chega no mercado de trabalho e o primeiro requisito de uma contratação numa empresa é você sabe Solid, e aí a pessoa talvez caia na real e vá estudar, né, e vá se aprofundar um pouquinho mais no que no fim das contas é OP, né? Boa, eu lembro que, como só a gente já falou aí, o princípio tudo do OP, a primeira classe que eu criei, cara, não tinha nada com conformidade com o Solid, e já quase fazendo um gancho aqui pro primeiro tópico. Eu lembro, eu trabalhava numa imobiliária e a gente estava fazendo até pro portal Cresce. Eu criei minha primeira classe com 300 mil linhas e responsabilidades. Então, o Solid devia até aparecer nisso. Não é porque você está criando uma classe com vários métodos que você instancia em outro lugar aquele monstro que você está trabalhando ali com orientação a objeto. Quer dizer, você está com alguns princípios ali da orientação a objeto, mas o Solid veio até para quando começar a funilar esse ponto. Quando você vai no procedural e você vai escrever uma classe, o nível de insegurança do que é uma classe, de como você deveria fazer, porque assim, em tese, eu lembro da primeira vez que eu li alguma coisa que dava a noção de que eu estava errado e construí uma classe Megazord. Lembrando que isso é um design pattern, não, é um anti-pattern conhecido da enciclopédia. Cara, a sensação de criar uma nova classe para fazer uma tarefinha pequena dentro daquele universo parecia too much. Fazia todo sentido parecer too much. Então, mas mesmo no procedural, que eu acho que muita gente deve ter estudado um pouco na faculdade, até como parte de estrutura de dados, eles já falavam na época do dividir para conquistar, né? Porque, se você não tomasse cuidado, e quem já deu manutenção aí em código escrito em VB6, Delphi, tem coisas que dava vontade, ou dá ainda, dependendo se a pessoa está mexendo em legado, ou mesmo em procedures, né, Luiz? A coisa cresce de uma maneira exponencial em termos de linhas de código, que vai passar uns 2 anos, nem você que escreveu aquele código você vai lembrar direito, então... Putz, é complicado. Então, assim, tem coisas que na verdade, assim, o Solid, claro, ele surgiu focado em orientação a objetos, mas algumas ideias já vinham da programação procedural mesmo. O problema de tudo isso, né, do caso de você escrever uma classe Megazord, como disse o Luiz, é que com certeza alguém vai olhar a sua classe Megazord e vai fazer igual o Alpha. Ai, 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 ai! Já que a gente deu esse embasamento aí sobre Solid, e falando como ele nasceu, porque ele é tão importante, né, de ser assumido aí no desenvolvimento que a gente faz no dia a dia, a gente poderia começar aí pelo primeiro princípio, que é o S, que compõe a palavra Solid, né? O S seria o SRP, na sigla completa dele, né? Então, SRP é Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. Se você for consultar os documentos, o que diz que é o SRP, né? Que uma classe deve ter um e apenas um motivo para mudar.
E aí vem a pergunta, o que vocês poderiam falar para os nossos ouvintes aí sobre isso? Por que a classe deve ter só um motivo para mudar? Eu acho que também o que conta aí, você projetar coisas menores, é a possibilidade de você reutilizar. Você pegar um trambolho lá que manda e-mail, cadastra cliente, faz tal coisa, você não consegue reutilizar isso com muita facilidade, né? Tem tanta amarração aí envolvida e vai complicar a sua vida, né? Você vai ter que criar algo novo ao invés de reusar algo que já estava pronto, né? O problema é, por exemplo, você ter uma classe que ela faz coisas que não deveriam ser tarefas dela, por exemplo. E aí amanhã ou depois, se você quiser evoluir o seu sistema e transformar outras classes, etc., esta classe pode te gerar um problema no futuro. Então, por exemplo, eu tenho uma classe que ela tem que fazer X coisas e eu começo a atribuir para ela responsabilidades de outras coisas que não deveriam ter nada a ver para ela, isso pode te gerar um problema no futuro. E até diminuir o potencial de reuso dela, né? Exato. Mas a gente não vai ter mais linhas de código se a gente ficar separando tudo e muitas classes, por exemplo? Com certeza vai ter, mas aí é assim, né? Eu sou bem categórico em falar. A pessoa é um desenvolvedor, né? Ela é paga e ela escolheu como por vontade própria escrever código. Então ter preguiça de escrever código com, vamos dizer assim, a desculpa que fica mais simples, vou levar menos tempo. Bullshit! Exatamente, aí você deixa de escrever tanto código só para ser mais rápido. Isso não vale a pena, no fim das contas, lá na frente, mesmo você escrevendo algumas linhas a mais, você vai ter uma melhor legibilidade de código, reusabilidade, etc. Boa. Cara, você escreve o que você tem que escrever. Assim, se você tá preocupado com 10 linhas a mais, 10 linhas a menos, cara, isso não pesa. Você não vai carregar no ombro. E se carregar isso no ombro, você vai carregar um pendrive no ombro, é isso mesmo? Mas e se a gente estiver falando, sei lá, por exemplo, eu trabalho bastante com TypeScript sendo advogado do diabo. Advogado da gambiarra, cuidado. Não faça isso. Aí eu tô escrevendo mais linhas e eu vou estar criando mais classes, e isso consequentemente vai aumentar o tamanho do meu bundle. O código acaba não ficando um pouco mais lento por ter mais linhas de código? Sendo só advogado da gambiarra. Não pelo seguinte, se você estruturar direito, você vai quebrar o suficiente para você sequer chegar nos métodos ou nos objetos, e seu bundle vai conseguir ser quebrado de forma a você ter as áreas isoladas. Falando de TypeScript, tá? Você vai ter as áreas tão isoladas. Essa é a grande diferença de você ter um bundle que você tem poucas classes que fazem tudo, onde você é obrigado a usar todas as classes para poder expressar uma tela de 10, ou você conseguir quebrar aquilo ali de forma que você empacota diferente e você dinamicamente usa cada pedaço, na medida que você precisa. Essa é a grande sacada da orientação a objeto, você conseguir fazer essa quebra. Você vai ter mais código para poder quebrar? Óbvio, vai ter que ter mais código. Só que o fato de você ter mais código não necessariamente quer dizer que ele será usado. Você consegue ter um carregamento mais leve. O código faz o transpile lá. Ele pega o pacote todo, certo? Ele já interpretou tudo. Não necessariamente. Quando você pega o bundle, desculpa, um bundle sim, só que você pode quebrar em vários bundles. Essa que é a grande sacada. Que é a mesma coisa que você ter uma classe gigante com todos os seus códigos e quebrar em várias classes. Não todas estão sendo instanciadas ao mesmo tempo. Você não vai usar todas ao mesmo tempo. Você tem mais código em classes separadas. É o que o Luiz quis dizer com o bundle, né? Você quebra em bundles menores para serem usados em menos tempo, assim. A analogia com o .NET melhor seria como se fossem DLL separadas, em que você empacota uma parte que, vou dar um exemplo, uma parte que o cara não está usando, que tem 10 formulários, é um Windows Forms da vida. Aquilo não está sendo carregado enquanto ele não está usando, é como se carregasse dinamicamente. Entendeu? Essa que é a sacada da coisa. Então, assim, sempre que você estiver pensando, vou otimizar para algum motivo qualquer, em geral, você está fazendo uma puta gambiarra. Você está achando um pretexto para fazer merda. Nós falamos bastante aqui que as classes não têm que assumir responsabilidades que não é dela, mas também temos outros problemas que vão ocorrer se você desrespeitar o que a gente está falando dessa parte de Solid. E alguns deles seria você ter um autoacoplamento nas suas classes, você vai ter dificuldade de implementar teste automatizado, porque se você não respeitar
as próprias responsabilidades da própria classe, e o maior de todos, né, que você vai ter dificuldade pra caramba em reaproveitar o seu código, né? Porque você vai começar a encher aquela classe de coisas que ela não deveria fazer, e depois você vai começar a falar, pô, mas agora eu preciso do método... Vamos dar um exemplo assim, claro. Eu tenho uma classe de funcionário e eu começo lá, eu preciso calcular o salário, alguma coisa. Outro canto você vai precisar fazer esse mesmo cálculo. Aí você fala, porra, tá dentro da classe funcionário. Não, vou ter que replicar esse método agora em outro lugar que eu preciso fazer. Não respeitando o princípio da responsabilidade única, você vai ter essa série de problemas. Mas e falando ali de teste, né, que você mencionou, então quebrando fica mais fácil para fazer teste. Eu colocar tudo em uma classe só, não fica mais fácil de eu não esquecer de testá-la? Porque se eu ficar quebrando em vários lugares, pode ser que eu não esqueça de testar alguma parte do código ou não? Aí já é um problema de memória do dev, não de memória do código, né? Pô, tu esquecer de testar... Cara, então vamos lá, vamos adotar que você colocou tudo numa classe só para você não esquecer de testar. Você comprometeria a performance do seu sistema, você tendo muito mais coisas lá e a sua performance de manutenção só pelo fato de você não poder esquecer de testar? Você tem 42 métodos. Um outro lugar você tem 450. Qual é a chance de você, de 42 métodos, você esquecer e 450 você não esquecer? Então, mas é aquele negócio, né? A pressa aí, usando o velho chavão, né? Inimiga da perfeição, tudo bem, você resolve algo rapidamente. Tá lá um incêndio, você vai e apaga. Mas até onde que é bom, de repente, você deixar aquilo lá de um jeito que não é o ideal, né? No futuro aquilo cresce, você não se lembra mais, ou cai na mão de outra pessoa, e é aí que começa o declínio e queda daquele projeto, né? Exato, e falando de teste, se, por exemplo, a preocupação é não esquecer de testar, existem ferramentas que te asseguram isso, né? Por exemplo, a análise de cobertura de código, que ele fala quais áreas foram testadas ou não. Eu acho que a questão, antes de qualquer coisa do SRP, é a primeira coisa, o quão difícil vai ser você compreender o código que está em uma classe. Então a classe se chama cliente. Na tua memória, por instinto mesmo, você sabe que dentro dessa classe o que deve ter são coisas que fazem sentido a um cliente, correto? Métodos e estados, né? Ou melhor, estados e comportamentos que façam sentido ao cliente. Aí você tem um método lá, por exemplo, sei lá, verificar se o cliente é premium, baseado na data de cadastro desse cliente. Ok, faz sentido estar na classe de cliente. Mas aí você tem um enviar e-mail de cadastro do cliente dentro dessa classe de cliente. Você percebe que foge ao propósito da classe cliente? Ok, vai enviar um e-mail para o cliente, mas não é um comportamento esperado para a classe de cliente. Então você percebe que tá too much, né? A classe tá fazendo coisas que ela não deveria fazer. Boa. Okay, se no futuro eu preciso utilizar a mesma função, o que vai acontecer no meu código? Ou eu vou ter que chamar o cliente de um lugar que ele não deveria ser usado, só para mim chamar esse método, ou eu vou duplicar código, né? Porque eu vou pegar essa mesma funcionalidade e colocar em outro lugar. Que é a pior parte, né? Duplicação de código. Exato. Uma das coisas bem interessantes quando a gente pensa no single responsibility é que fica sempre qual o tamanho da responsabilidade, qual a granularidade dessa responsabilidade. E a primeira pergunta que vem é: gerenciar um cliente, como esse exemplo, é uma responsabilidade? O que consiste em gerenciar esse cliente? Se eu chegar num nível mais amplo, eu posso dizer que eu gerencio todo o ciclo de vida do cliente. Só que quando você começa a entender que você pode quebrar isso em soluções menores, você vai ter um cliente composto com outras coisas que vão ter funções menores. Como, por exemplo, um cliente que ele pode ter de interessante, ele pode ter uma compra ligada a ele. Aí você acaba, a compra tá no cliente ou tá fora do cliente? E daqui a pouco você descobre que, putz, faz sentido a compra tá fora. Porque eu tenho uma ligação entre compra e cliente, não é uma coisa que está junto, não tem essa ligação umbilical. Financeiro também, né? O ponto de vista de financeiro é um bom exemplo. Então você começa a quebrar e desmembrar, tipo, por exemplo, o cliente, ele merece persistir no banco, é a responsabilidade dele persistir-se. E aí você fala, putz, hoje faz. Meia hora depois você consegue entender, putz, não, cara, persistência é algo separado.
E aí eu tenho que criar um repositório para isso. Aí você acha padrões que resolvem esse problema. Padrões que vão compor esse universo como um todo. E aí você cada vez vai voltando para o Single Responsibility. Exato. E uma coisa que deixa bem explícito isso que o Luiz falou é que até às vezes é uma dúvida frequente do pessoal na comunidade falando, tá, mas por que você separou em várias camadas esse teu sistema, sendo que você podia fazer tudo num projeto só, tudo unificado ali, beleza. Pegando esse mesmo princípio do SRP, que cada coisa tem que ter a sua responsabilidade, ele fala de classes no Solid, certo? Mas a gente pode trazer isso para o universo da solução em si, do projeto em si. De quem que é a responsabilidade da persistência de dados? Será que é da mesma camada que guarda as minhas entidades? Ou eu posso deixar isso, abstrair isso para jogar isso para uma outra camada, onde quando eu for alterar, eu altero apenas uma camada, sem misturar as coisas. Se torna muito mais fácil na minha cabeça organizar que camada de persistência de dados está separada do restante do projeto, por exemplo, e aí manutenção fica facilitada. E o entendimento em si fica mais facilitado também. E a gente não está falando aqui que o cliente, por exemplo, tem que persistir o cliente. É relacionado ao cliente. Ok, é relacionado ao cliente. Mas não quer dizer que tem que estar na entidade cliente. Porque se a gente partir desse princípio, a gente vai começar a jogar tudo dentro de uma classe. Porque num sistema meio que tudo está relacionado com tudo. Então não pode partir a visão disso, dessa ótica, porque senão você vai acabar criando God Classes. Hein? Você sabe onde você pega uma coisa dessa com banco também, por exemplo? Imagina que você está fazendo lá suas classes aleatórias. E aí você fala, não, aqui eu tenho o meu salvar usuário. Aí eu vou lá, crio um método dentro da classe usuário, salvar usuário, abro uma conexão, crio lá o que eu preciso criar, executo o comando, tal, fecha a conexão, segue a vida. Eu preciso agora salvar o cargo desse funcionário, a classe de cargo lá do funcionário, abre a conexão, salva, tal. Chega num ponto você fala assim, olha, eu preciso que o meu sistema ele respeite a sequência de gravações, ou seja, o famoso transação, se der sucesso eu dou commit, se não der sucesso eu dou rollback. É aí que você cai do cavalo, né? Que você fala, peraí, essas duas classes estão abrindo uma conexão, estão fazendo o que precisa. Como é que eu vou fazer uma transação? Será que eu não devia ter uma classe só que cuide disso, que gerencie todo o banco, onde eu tenho a capacidade de passar só as entidades que eu quero para a transação? É aí que você vê o quanto você não respeitar o princípio do SRP, quanto pode ser um problema para você. Olha quantas classes você já deve ter escrito no meio do caminho aí, muitas coisas, fala, e agora? Como é que eu vou fazer para trabalhar com uma simples transação? Não tem como, porque cada classe está fazendo sua abre e fecha transação, sua parte de conexão, seus negócios separados. Além de você ter repetido várias vezes o mesmo código, você acabou de prejudicar a sua parte transacional, por exemplo, falando da parte de banco, né, de persistência de dados. Exatamente, e vem a parte que o Renato falou lá no início de reusabilidade, né? Quando você precisa reutilizar alguma funcionalidade, por exemplo, a gente deu o exemplo aí da camada de persistência de dados, que deve a responsabilidade de trabalhar com o banco e fazer todas as modificações no banco está nessa camada. Você pode, em outro projeto, né, da mesma solução, por exemplo, você pode reutilizar essa camada inteira para fazer essa persistência de dados, caso você tenha coisas em comum que precisa reutilizar. Se você deixasse tudo a cargo de uma camada só, você estaria puxando dependências para esse novo projeto que você não tem necessidade. Então, dividir isso de forma lógica ajuda também a reutilizar em termos de projeto e não só no mesmo âmbito de classes, enfim, num projeto só, entre projetos também. Até para testar, né? Vocês já falaram sobre teste, né? Imagine você modelar algo que faz várias coisas, né? E tá tudo amarrado. Fica meio difícil, né? Para você fazer um teste, porque quando você vai testar, claro que tem testes de integração, um teste funcional, mas assim, muitas vezes você vai querer rodar um teste de unidade para verificar aquela parte específica, né, que você tá
está modificando, está implementando, ou seja, um método, por exemplo, ou uma classe até mesmo, né? E, se está cheio de amarrações, até para testar, vai ficar difícil, né? De repente você quer testar um cálculo financeiro, né? Você sabe, poxa, é um cálculo financeiro, tem uma fórmula. Mas, poxa, o cara pegou, fez aquilo numa aplicação web, aquilo lá está amarrado com a parte de front-end. Dá para usar o Selenium. Beleza, dá para usar o Selenium, mas o objetivo não seria esse. O objetivo seria validar o cálculo. E até mesmo se é um cálculo complexo, de repente você poderia desenvolver um pacote, uma biblioteca para reusar em outros projetos, né? Então, você desconsiderar essa questão de responsabilidade, de quebrar em partes menores que façam sentido dentro de um contexto, isso vai complicar sua vida para tudo quanto é lado. Vai tornar mais difícil a manutenção no futuro, vai passar um tempo, você não lembra direito o que está acontecendo, porque é muito código, vai tornar mais difícil testes, não vai deixar que você reutilize aquele código com muita facilidade, né? Sim, exatamente. E chega ao ponto que você enche tanto uma classe de dependências externas, e nisso entra outro princípio do Solid que a gente vai abordar em outro episódio, mas você enche de tanta coisa que torna-se meio que impossível testar a unidade, falando de teste de unidade, né? Porque você está tendo tanta coisa acoplada que deixa de ser uma unidade só. Você precisa necessariamente depender de alguém externo para conseguir testar. Então, isso trava todo o desenvolvimento, né? Tem uma coisa que eu falava sempre para os meninos júnior, quando numa outra empresa que eu trabalhava, eu falava para eles, por favor, não criem classes zeladores, as famosas classes faz tudo, né? Façam classes funcionários de repartição pública. Cada um tem a sua função, só faz aquilo ali e não faça mais nada que não seja aquilo ali. Mas eu acho que não é só, cara, assim, você acaba tendo problema quando você constrói sem Solid. Cara, não é O. Se você desmistificar aquilo ali, você vai ver que no final das contas não é O. É um transaction script, é um procedural, é um ninho de mafagafo, de alguma forma, entendeu? Assim, eu acho, a única coisa que, por exemplo, eventualmente eu penso duas vezes em usar é o interface aggregation do Solid. Tipo, é uma coisa que eu penso realmente, eu cogito, eu penso sempre se eu uso ou se eu não uso. É o único ponto que talvez eu acho que você tem que pensar. E é questionável também, assim, quando eu falo sobre isso, eu sempre apanho por ter estabilidade. Eu acho que todos aqui concordam que o SRP, né, o princípio da responsabilidade única, é um dos mais importantes dentro do Solid, até porque ele faz com que o teu código comece a ser mais reutilizado, fazer mais sentido, e ele meio que puxa para você adotar os outros princípios também. E aí, claro, tem alguns princípios que você deve considerar adotar ou não. Tem exceções às regras, sempre vai ter isso em desenvolvimento de software, mas você tem que avaliar isso de forma racional e caso a caso, e não tentando justificar, por exemplo, não adotar um princípio, não adotar alguma coisa por um motivo que não faça sentido. Então, será que performance nesse cenário eu vou poder desobedecer um princípio? Aí você vai ter que analisar os trade-offs, né? Ver se a longo prazo isso vai fazer sentido e o tamanho dessa tua implementação fugindo do princípio, né? Se vai dar dor de cabeça ou não. Eu vejo algumas vezes uma busca por performance, mas aí você vê do lado um monte de string fazendo concatenando. Porra, faz sentido. Eu não vou fazer uma classe a menos, tá bom, mas uma concatena 40 milhões de strings. Eu concordo, André, contigo, mas tipo, o SRP pra mim, cara, pra mim é o mais importante, que ele é a base de tudo, né? E eu acho que às vezes as pessoas não utilizam, não é nem às vezes por querer, até brinquei no começo, da performance algumas coisas, mas eu acho que até por falta de conhecimento mesmo. Tipo, por falta de, vou parar e ver, porque na maioria das empresas, sei lá, não passei por tantas na minha vida toda, mas eu vejo que as pessoas acabam, sabe, tão focadas ali naquele do dia a dia, vai no Go Horse,
acaba não tendo acesso, assim, acesso tá para todo mundo, acesso tá na internet, mas sabe, é tão chumbado o horário, é isso e acabou, que acaba não vendo outras boas práticas que poderiam facilitar a vida deles. Tipo, não sei, só pelo pouco aí que eu pude vivenciar e presenciar algumas empresas, em algumas consultorias aí que eu participei. Em resumo pro Solid, se você quiser entender Solid, você faz o contrário do André Seco, que tá gravando, vai editar e ainda fez a pauta. Excelente. Ele deveria ter a responsabilidade única. Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso episódio sobre Solid, dando um overview sobre o Solid como um todo e falando do princípio SRP, que é o S do Solid. Lembrando que esse episódio foi um pouco mais curto, porque nós vamos gravar um episódio para cada princípio do Solid. E fica o convite para vocês acompanharem os próximos também. Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que nós estamos em todas as plataformas de podcast, Google Podcast, Deezer, iTunes, Spotify, e você também pode nos ouvir diretamente pelo site devshow.com.br. Não se esqueça de dar um favorito, deixar algumas estrelinhas nos ambientes de podcast para fortalecer nosso trabalho. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Por hoje é só, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Valeu, galera. Falou! Vou falar de Solid, menino. S de sou apenas a grão Timóteo. O de o menino. L de lá vem o Timóteo. I de ixi, é Timóteo chegando. E o D, meu filho, de não, menino.